E com a chegada do tempo seco, especialistas reforçam a importância de cuidados com o nariz, garganta e olhos. A baixa umidade do ar aumenta o risco de ressecamento das vias respiratórias, irritações e problemas alérgicos, tornando essencial a hidratação, o uso de umidificadores e, claro, ficar atento aos sinais do corpo. O tempo seco é uma condição climática em que a umidade do ar permanece abaixo de 30%. Considerando estado de atenção. Consiste em uma situação que acontece todos os anos entre as estações de outono e inverno, quando cessam as chuvas. E por isso, vêm os cuidados necessários. Nesse período, principalmente do inverno, que a gente tem percebido a baixa umidade relativa do ar e o tempo muito seco, principalmente com queimadas, é um período que acontece muita irritação da mucosa das vias aéreas superiores. Então, o processo da irritação ele pode condicionar no paciente vários sintomas. Pode desencadear a piora das rinites alérgicas, pode desencadear os sangramentos nasais, que são as epistaxes, e também as infecções mais sérias, virais, bacterianas. Então, nesse período, é importante todo o cuidado e uma preparação para se evitar essas complicações. Então, com a baixa umidade relativa do ar, a gente percebe que os pacientes, principalmente as crianças, têm apresentado muitos episódios de infecções das vias aéreas superiores, principalmente os resfriados, e se apresentando muito com congestão, com secreção nasal, com tosse seca, o pigarro, a irritação da laringe, da faringe, que são sintomas que podem às vezes se arrastar por vários dias e que são, de certo modo, incômodos para o dia a dia do paciente. Então, a gente sabe que existem algumas medidas até práticas para se evitar os prejuízos nesse período de baixa umidade relativa do ar, e também do período seco, como um todo, principalmente quando há episódios de queimadas, como a gente tem observado muito nos últimos dias. A médica ressalta que algumas medidas é de suma importância, principalmente na hidratação. Algumas medidas podem ser utilizadas. A primeira, a hidratação. A ingesta hídrica, ela é muito importante para que a gente possa ter uma hidratação de toda a via aérea, superior, hidratação corporal. Então, uma média de 2 litros de água por dia, essa é uma orientação padrão, mas que ela atende também nesses cuidados do tempo seco. Uma outra orientação é evitar ambiente com muitos fatores alérgenos, então tá um ambiente com mais ácaros, poeira, com fumaça, evitar se expor a esse ambiente diretamente, principalmente nesse tempo seco, porque ele pode sim gerar uma repercussão de sintomas nos pacientes. E evitar também as atividades físicas ao ar livre nesse período muito seco. É ideal que você pratique as atividades num ambiente que esteja mais úmido, com menos exposição à poluição e a fatores alérgenos. A gente tem também nesse assunto, o que sempre me perguntam e a gente sempre tem que lembrar dos umidificadores, que eles precisam ter alguns cuidados em relação ao seu uso. São dispositivos que ajudam muito no controle do tempo seco, porém é preciso que se tenha alguns cuidados. Por exemplo, manter o reservatório sempre limpo, utilizar água filtrada e sempre estar mantendo a umidade relativa do ar abaixo de 50%. Isso é muito importante, até mesmo para evitar que o ambiente desenvolva mofo e ácaros, E também tem a recomendação do tempo, o uso em média de 3 a 4 horas, sem ser interessante utilizá-lo durante todos os dias. Então é importante que esse ambiente fique com pouco tempo de exposição também a esse umidificador. Outra questão importante é a lavagem nasal, porém com alguns cuidados. Uma das medidas mais importantes que a gente tem seria a lavagem nasal, que é tão conhecida, mas tão pouco incorporada na nossa rotina clínica, rotina diária, Os
Os pacientes às vezes têm uma certa dificuldade de pensar em como utilizar essa lavagem ou não adaptam na rotina corrida, né? E a gente tem vários dispositivos de lavagem nasal. A gente tem, por exemplo, as garrafinhas, que são são dispositivos mais modernos que surgiram, né, agora mais recentemente, que eles geram uma lavagem nasal de alto volume, mas não é todo paciente que vai se adaptar. Então, assim, a gente não precisa começar de cara, por exemplo, com alto volume. Nós podemos começar com a lavagem nasal em baixo volume, com um spray nasal e até mesmo com a seringa, sempre tomando um certo cuidado em fazer com uma velocidade, né, baixa, com a boca aberta, sempre num ambiente bem iluminado. Se sentir algum desconforto, né, interromper a técnica e procurar uma orientação médica. Mas isso são medidas simples que a gente pode incorporar na nossa rotina, né, e nos ajudar bastante. E em casos assim mais graves, né, pacientes tendo sangramentos recorrentes, procurar uma orientação do otorrinolaringologista é essencial.